Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com sua família nesta manhã. Estamos iniciando nesta manhã a nossa escola bíblica dominical no lar, o nosso culto no lar. Gostaria de agradecer a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã de outras denominações, você não evangélico, que está nos acompanhando neste momento, nosso muito obrigado, por nos dar essa oportunidade de poder adentrar em sua casa, seja através das redes sociais, Facebook, YouTube, ou através da Rede Brasil de Comunicação. Estamos nesta manhã vamos estudar a lição de número 2 do nosso novo trimestre, com certeza vai ser e tem sido, Domingo passado tivemos uma visão introdutória da nossa lição e com certeza esse trimestre há de marcar a vida de cada um de nós. O salmista no Salmo 119, verso 97, ele diz: ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. E é com esse sentimento de amor à palavra, que reflete o nosso amor a Deus, que iniciamos nesta manhã o nosso culto matutino. Vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção, toda especial em favor de cada um de nós. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, nesta manhã, pela oportunidade de podermos estar diante da Tua presença, ó Pai. Te agradecendo, Senhor, pelo dom da vida, por termos acordados, ó Deus, e poder, Senhor, nesta manhã, te louvar, te engrandecer, aprender a Tua palavra. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor de todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, ó Pai, que as Tuas bênçãos continuem sendo estendidas, Senhor, sobre os Teus filhos e nesta manhã fala aos nossos corações por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos convidar o presbítero irmão Everton para louvar aqui ao Senhor e exaltar o seu santo nome. Pai do Senhor, irmão Everton. Amém, pastor Jackson. Muito obrigado. Meus irmãos, cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom, no domingo de manhã, estarmos aqui na casa do Senhor para exaltar, louvar e engrandecer o seu santo nome. Assim como devidamente autorizado pelo pastor Jackson, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 432 da nossa harpa cristã. Vamos começar esse dia dizendo assim: a minha vida, Senhor, eu consagro a Ti. 432. Todos. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possas sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, o Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir. Diga bem comigo: a minha alma lava, Salvador, o Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que
que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Última estrofe. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, diga bem forte, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Aleluia! Toma as nossas vidas, Senhor, que as nossas vidas, ela é consagrada a Ti. Ainda, meus irmãos, com essa mesma alegria, vamos exaltar ao Senhor com o hino de número 577, esse hino maravilhoso, em fervente oração. Eu sei que você já acordou hoje, já orou, né? Já dobrou os seus joelhos, já agradeceu a Deus por mais uma noite, por mais uma madrugada, por mais um dia que você acordou em paz. Você vai cantar em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Diga bem bonito. Isso é uma declamação bem linda. Em fervente oração, venha o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando todo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando todo deixares no altar. Maravilhas e amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso poder deverá socorrer quando todo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar,
Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando todo deixares no altar. A última estrofe. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, todo deixando no altar. Diga bem bonito. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando todo deixares no altar. Glória a Aleluia. Jesus. Muito Glória a obrigado, Deus. pastor Jackson. Amém. Deus abençoe. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 2 e tem como título Despertamento Espiritual, um Milagre. O texto áureo está em Romanos, no capítulo 13, versículo 11, que diz: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A verdade prática nos diz que o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. O texto da nossa leitura bíblica em classe está em Esdras, no capítulo 1, versículos 1 ao 7, e Neemias, no capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Gostaria de pedir a você encarecidamente, como é costume, já é um bom costume na nossa igreja, no momento da leitura da palavra, ficarmos em pé. Se você puder ficar em pé neste momento, fique e vamos proceder com a leitura bíblica nesta manhã. Se você não tem um exemplar da Bíblia, aí não se preocupe, porque o texto será colocado em sua tela e você poderá acompanhar a leitura conosco. Esdras, capítulo 1, versículo 1, nos diz: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com os gados, e com coisas preciosas afora tudo o que voluntariamente se deu.
Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Agora, Neemias capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filhos de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Versículo 3, vamos todos juntos ler, vamos lá, 1, 2, 3. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Amém. Queridos irmãos, nesta oração vamos apresentar, a nossa nação brasileira, o nosso país. Estamos ainda vivendo esse momento tão difícil, dessa pandemia, isolamento social. Vamos continuar orando por todos os profissionais que estão no fronte desta guerra, os profissionais da área da saúde e as atividades afins, que compõem todo esse fronte de guerra. É muito difícil. Imaginem o que é um profissional desta área adoecer. Então é muito difícil, mas vamos orar para que Deus dê um sopro para esta pandemia o mais rápido possível, Deus possa restaurar aqueles que estão enfermos, pelo Covid-19, orar também pelas famílias enlutadas, que tiveram seus parentes, perderam seus parentes em face a esta situação, e não só por conta do Covid, mas outras causas mortes também, as famílias enlutadas, para que o Senhor console. Vamos continuar orando pelos enfermos, orar pelo nosso pastor, por toda a diretoria da igreja, por toda a igreja do Senhor, e orar para que Deus estenda as suas mãos sobre o nosso país e tenha misericórdia da nossa nação brasileira. Amém, irmãos? Vamos neste momento orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento elevar a nossa voz diante do teu trono, para pedir, Senhor, e clamar a Ti humildemente, ó Pai, a Tua santa misericórdia, ó Deus, sobre a nossa nação. Ó Pai, Tu sabes que estamos sendo assolados por esta pandemia e pedimos a Ti neste momento, aqueles que estiverem enfermos, que Tu possas estender as Suas mãos, que eles possam passar, Senhor, que eles possam se recuperar o mais rápido possível. Pedimos uma bênção especial em favor das famílias enlutadas que perderam seus entes queridos, ó Deus, consola os seus corações, Senhor. Ajuda, Senhor, tem misericórdia da nossa nação, dá orientação, Senhor, ajuda a nossa nação, orientação às 3 esferas de poder, poder legislativo, executivo e judiciário, Senhor. Abençoe, Senhor, o nosso pastor, a diretoria da igreja, a Rede Brasil, que tem sido este canal de bênção, Senhor, de transmissão da Tua palavra, Pai, a todos os rincões, não só do nosso estado, do nosso país, mas em todos os lugares, ó Deus. Continua estendendo as Tuas mãos sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, podeis sentar. Neste momento nós vamos agora adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. Vamos convidar o presbítero irmão Alessandro, ele vai trazer aqui uma palavra e fazer a oração pelos dizimistas e ofertantes. Pai do Senhor, irmão Alessandro. Pai do Senhor, pastor Nath Jackson, muito obrigado. Glória a Deus. Um bom dia e a paz do Senhor Jesus para você que nos acompanha neste momento. Há um texto da palavra de Deus que está no Salmos de número 150, versículo 6, que diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Estamos fazendo isso, louvando a Deus nesta manhã abençoada de domingo, juntos estudando a sua palavra, crescendo ainda mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui, podendo
relembrar a você que está em casa nos acompanhando, de que nós podemos louvar a Deus, sim, não somente com o nosso fôlego, não somente com a nossa língua, com o nosso momento de adoração, mas também louvar a Deus com aquilo que temos para entregar ao Senhor. Porque nós estamos agora no momento da contribuição. E a contribuição é sim um louvor a Deus. Há um texto do livro de Provérbios, capítulo 3, versículo de número 9, que diz a palavra do Senhor: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de tua renda. E quando nós fazemos isso, quando nós entregamos para a manutenção da obra do Senhor aquilo que temos, nós estamos de alguma forma louvando a Deus. E nesse período que estamos enfrentando de pandemia, todos vocês já sabem, os nossos irmãos que nos acompanham e você, amigo ainda não evangélico, de que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem feito o trabalho do Senhor através da Rede Brasil de Comunicação, o trabalho de evangelismo, não é? Mais de 130 países no mundo inteiro já estão sendo alcançados por essa programação, sem falar que a igreja também mantém um trabalho não só na área de comunicação, mas também na área social muito grande, e sabemos que existe toda uma estrutura que precisa ser mantida. E é pensando nisso, na facilitação da contribuição, que você pode contribuir de diversas maneiras. A primeira é através do sistema QR Code, estar aqui na tela do seu televisor, do lado direito. Você pode aproximar a câmera do seu smartphone e aí vai ser direcionado para uma página específica onde você estará contribuindo com aquilo que Deus colocar em seu coração. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E se fizermos isso, continuarmos fazendo isso, certamente a mão de Deus continuará sobre nossa vida. Caso você queira outras opções de contribuir, é possível. Há um endereço, vai aparecer aí na sua tela do seu televisor, o www.iadpeplay.org.br. Você entrando nessa tela, você vai ser direcionado a uma plataforma onde lá embaixo você vai ver a expressão quero contribuir. Você clica nesse ícone e vai aparecer aí diversos itens que você pode selecionar um deles, seja dízimo, seja uma oferta, seja para obra missionária, seja para obra social, para obra da área da comunicação, que aí envolve a Rede Brasil, que tem abençoado você, sua família, seus amigos, bem como outros, um voto que você pode estar fazendo a Deus. Você vai clicar em prosseguir e aí você tem pelo menos essas 5 opções de contribuição. Pelo PayPal, você que principalmente está nos acompanhando pelo YouTube, fora do país, fora do Brasil, pode ser gerado um boleto bancário onde você vai escolher o valor que você quer doar para a igreja, para a obra missionária, e também pelo PagSeguro. Você também pode optar fazer esse pagamento, ou melhor, fazer esta doação pelo cartão de crédito. Além disso, nós temos 3 contas já bem conhecidas daqueles que nos acompanham. A conta na Caixa Econômica Federal, nós temos também a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, tem a conta também bancária no Bradesco e também no Banco do Brasil. São 3 opções, fora as outras 2 que nós já citamos, dando possibilidade de você escolher a que mais for viável. Além disso, para os amados irmãos que nos acompanham aqui do estado de Pernambuco, dividido aí, espalhado nas áreas da região metropolitana, na cidade do Recife, bem como nos setores e nas áreas, nas filiais, quero dizer, você pode procurar o seu coordenador, o pastor setorial, o presbítero responsável aí na congregação, e certamente todos já estão orientados pelo nosso pastor presidente, aí até a sua residência, levar o talonário da igreja e vai ser feito ali a entrada dessa oferta. Lembrando de que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus jamais vai enviar alguém que você não conheça. Será alguém do seu conhecimento, o seu coordenador, o seu pastor, o seu presbítero, e jamais você deve, claro, estar dando seus dados nem informações para terceiros que você não conhece. A igreja tem mantido um trabalho sério nessa área e é só continuar fazendo aquilo que durante esse período de pandemia nós temos realizado. Então, sendo assim, já como nos orientou o pastor Nadir Jackson Saraiva, nosso superintendente, nós vamos agora orar a Deus, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, porque certamente há bênçãos de Deus reservadas para aqueles que são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Então oremos em nome de Jesus. Pai bendito, nós queremos rogar a tua bênção, Senhor, sobre a vida daqueles que irão agora de forma voluntária
colocar, Deus, aquilo que está em seu coração para a manutenção da tua obra. Sabemos, ó Senhor, que a tua obra tem crescido, mas é preciso uma manutenção, é preciso um sustento. Existe a obra missionária espalhada em vários países, no mundo inteiro, a obra social da tua igreja, Senhor, onde centenas, milhares de famílias têm sido assistidas, Senhor, com o trabalho social que a tua igreja tem desenvolvido, entregando milhares, centenas, Senhor, de cestas básicas e outros trabalhos afins da área social. Queremos, Senhor, te pedir que a tua boa mão continue sobre a vida deste teu servo, desta tua serva, deste que nos acompanha neste momento, que ainda não encontrou a Cristo, não aceitando como Salvador, mas está fazendo, mesmo sem ser evangélico, mas está doando, Senhor, porque ele entende o compromisso da tua obra. Abençoa este, Senhor, da mesma forma. Que as tuas boas mãos estejam estendidas, trazendo bênçãos espirituais, bênçãos físicas, bênçãos, Senhor, materiais e financeiras. Estes, Senhor, que estão enfrentando um momento de dificuldade, principalmente na área, Senhor, daqueles que trabalham no comércio, que ainda, Senhor, há muitas restrições. Nós te pedimos uma bênção especial sobre este empresário que tem investido na tua obra. Recompensa, Senhor. Mas também aquele mais simples irmão, que não tem, Senhor, a mesma condição financeira, mas tem o mesmo desejo em seu coração. Que a tua bênção seja para todos de forma igual, Senhor, porque sabemos que tu és justo para fazer isso. Isso nós te clamamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Nath Jacques convida mais uma vez o presbítero, nosso irmão Everton, para louvar a Deus. Pode show, querido. Amém, presbítero Amém. Alexandre. Meus irmãos, enquanto você louva a Deus com os seus dízimos e ofertas, vamos também louvar ao Senhor, continuar louvando ao Senhor com o hino de número 10 da nossa harpa cristã. Você conhece, é um hino bem fácil, né? Cantamos sempre. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador, dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito, meu louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, por seu sangue limpa o pecador. Última estrofe. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. A última vez, bem bonito. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos,
pois seu sangue limpa o pecado. Aleluia. Glória a Muito Deus. obrigado, pastor. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Queridos irmãos, vamos neste momento ouvir a explanação da palavra do Senhor. Mas antes disso, nós queremos lançar um desafio aqui a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está nos acompanhando, de durante este trimestre, fazer uma leitura do livro de Neemias e fazer uma leitura do livro de Esdras. É muito importante, embora que vamos ter lições em que o autor às vezes vai citar textos do Novo Testamento, entre outros livros da Bíblia, mas é importante para que você possa ver também que o avivamento não era apenas uma realidade do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento já havia sim um avivamento e um avivamento presente na vida e no meio do povo de Deus. Mas nesta manhã tem sido escalado pelo pastor da igreja, o presbítero irmão Jonathan Lucena. Pai do seu irmão Jonathan. Pai do Senhor, pastor Nath Jackson. E com ele já está a oportunidade para a ministração da nossa lição nesta manhã. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, agradecemos a Deus pela oportunidade feliz de estarmos juntos nesta manhã de escola bíblica dominical, para juntos adorarmos a Deus na beleza da sua santidade e continuarmos juntos aprendendo a sua santa e preciosa palavra. Somos gratos ao nosso Deus pela honra que Ele nos concede e poder estarmos participando em sua presença nesta manhã, e também somos gratos pela confiança do nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, que nos tem confiado esta responsabilidade de poder estarmos aqui nesta manhã juntos para aprendermos a sua palavra, e isso também através do nosso superintendente, o pastor Nath Jackson, a quem também estendemos a nossa gratidão e o apoio e a confiança dado para estarmos aqui juntos para aprendermos a sua palavra. E como já foi apresentado, é do conhecimento de todos, hoje dando prosseguimento a este terceiro trimestre de 2020, estudando sobre esse tema tão importante, tão atual e de suma importância para a nossa vida cristã. E a lição de hoje, a lição de número 2, para você que está acompanhando com a sua lição ou que vai estar interagindo por meio da imagem que vai estar sempre aparecendo na sua tela, ou se você preferir também, o pastor presidente lembra, não é, que você pode estar também tendo acesso, e isso por meio do esboço produzido pela Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, aqui da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Você pode estar acessando, não é, por meio do site da Rede Brasil de Comunicação, RBC1, e tem a opção lá de lições bíblicas, onde você pode estar também fazendo download desse esboço, tendo informações adicionais para melhor entendimento da lição, ampliando a oportunidade de estudar um pouco mais a palavra de Deus. Não somente as lições deste trimestre, mas lições de trimestres passados ficam à disposição para aqueles que querem retomar os estudos e se dedicar ainda mais na leitura e na aprendizagem da palavra de Deus. A lição de hoje, como dissemos, lição de número 2, com o tema Despertamento Espiritual, um milagre. Na lição da semana passada tivemos a oportunidade, como bem frisou o nosso superintendente, o pastor Nath Jackson, de vermos de forma introdutória uma visão panorâmica a respeito da temática que aprenderemos no decorrer desse trimestre. E a lição de hoje, especificamente, traz essa abordagem, lembrando, não é, à luz da Bíblia Sagrada, em especial, partindo desses 2 textos que foram colocados como a leitura bíblica em classe, o livro de Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 7, e também Neemias, capítulo 1, versículos de 1 a 3, falando sobre a ação miraculosa, extraordinária de Deus, que é o despertamento espiritual, sendo dito como um milagre. E para tanto, ainda que a lição anterior nós vimos uma definição do que é despertamento de forma etimológica, o que o dicionário da língua portuguesa aponta para o significado desta expressão, que durante todo esse trimestre nós usaremos com muita frequência. É uma palavra que está
vinculada à realidade cristã, obviamente, como disse o pastor Nadir Jacques, não só limitada à realidade do Novo Testamento, mas algo também já vivenciado no Antigo Testamento. Uma palavra correlata que é muito comum nós usarmos também, associada ao despertamento, é a palavra avivamento e outros termos que são bastante conhecidos. Mas eu queria lembrar que, exegeticamente, esta palavra despertamento, ou o verbo despertar, ele é muito usado na Escritura, na Palavra de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, existem pelo menos 3 palavras principais que aparecem com muita frequência, dependendo do versículo e, respectivamente, a tradução. Nós encontramos, por exemplo, palavras que são utilizadas com muita frequência, traduzidas pela expressão despertar ou despertamento. Em Gênesis capítulo 9, versículo 24, Gênesis capítulo 49, versículo 9, e Esdras capítulo 1, versículo 1 e o versículo 5, são algumas ocorrências, por exemplo, dessas 3 palavras hebraicas, a palavra iagatz, a palavra kum e a palavra iur, que estas palavras, respectivamente, apontam, têm um significado básico de agitar, despertar, acordar, incitar, ainda ser despertado, ficar de pé, estar entusiasmado, estar triunfante, como quem está acordado, é agir, é alguém que está ativo. Essas palavras no Antigo Testamento apontam para esta realidade. No Novo Testamento, a palavra despertar ou a palavra despertamento e outros termos correlatos também aparecem com muita frequência, como sendo a tradução de algumas palavras gregas. E estas também possuem basicamente o mesmo significado. A palavra acordar, ou significado acordar, quero dizer, a palavra despertar a mente, é fazer ativo, fazer levantar, fazer nascer. Para você que está anotando, pode estar pontuando, por exemplo, João capítulo 11, versículo 11, também Romanos capítulo 13, versículo de número 11, que inclusive é o texto áureo da lição, e também Efésios capítulo 5, versículo 14. Biblicamente falando, a partir do significado destas palavras, à luz do texto do Antigo e Novo Testamento, nós precisamos afirmar de que, à luz das Escrituras, despertamento espiritual traz ou faz alusão à mudança de ânimo de uma pessoa quanto ao interesse acentuado pelas coisas de Deus. Como o próprio Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1, que aqueles que ressuscitaram em Cristo buscam as coisas que são de cima. Isso reflete o despertar, um despertamento espiritual. É quando se busca de forma acentuada, priorizando as coisas de Deus. É viver uma vida pautada na vontade do Senhor, de acordo com a sua palavra. É viver uma mudança, tanto interior, mas também exterior, demonstrada pela vida prática, conforme o próprio Paulo diz em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, e também 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, quando Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é um reflexo do despertamento espiritual. Em relação à igreja, esse avivamento ou esse despertamento espiritual é a restauração do primeiro amor. É alguém que prioriza Deus como sendo a centralidade de sua vida e o fim último dela. É quando há um despertamento, um arrependimento e a busca incessante pela presença de Deus. E você pode também estar anotando Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e versículo de número 5. Diante disso, nós podemos afirmar de que um despertamento espiritual é uma necessidade, é algo urgente. E a Bíblia aponta para esta verdade. Quando nós analisamos, por exemplo, o contexto histórico da nação de Israel, especificamente Judá, o Reino do Sul, nós vamos perceber que o avivamento ele era uma necessidade para aqueles dias. E isso de forma urgencial. Todos nós sabemos e temos aprendido desde a primeira lição que os que estavam na Babilônia, vivenciando o cativeiro, que perdurou o período de 70 anos, conforme o próprio Jeremias havia anunciado, isso fez com que algumas situações adversas ocorressem. Embora alguns desses exilados tenham experimentado
por exemplo, situações de importância, de prestígio, tendo algumas oportunidades até mesmo de trafegar, não é, nos corredores palacianos da cidade de Babilônia, trabalhando diretamente com o monarca. Por exemplo, quando lemos o livro de Daniel, principalmente, nós vamos perceber de que Daniel e seus 3 amigos tiveram oportunidades destacadas durante esse período de exílio babilônico. Mas eu preciso lhe lembrar de que, apesar dessas pessoas desfrutarem destes privilégios, e nós vamos ver, por exemplo, e lembrar que o próprio Neemias, posteriormente, não é, já desfrutava também de uma experiência, de uma oportunidade singular, sendo copeiro do rei, exatamente dentro deste período também, em que o reino Medo-Persa estava assumindo o controle daquela nação de Babilônia. Mas apesar dessas pessoas se tornarem influentes, mas os exilados, alguns desses, enfrentaram dificuldades, muitas situações difíceis, isso tanto no âmbito material, como no âmbito moral e também no âmbito espiritual, fazendo-nos entender de que havia uma necessidade urgente para o despertamento. Por isso que nós vamos ver nesta lição a ação especial de Deus. Deus agindo, promovendo um milagre chamado despertamento espiritual. E se você perguntar quais são as razões pelas quais podemos afirmar de que esse avivamento ou esse despertamento era necessário, podemos observar alguns textos da palavra de Deus que mostram de que havia uma necessidade espiritual, moral e material daquele despertamento. Se você está com a sua Bíblia aberta, pode estar acompanhando conosco, por exemplo, o que diz o Salmo de número 137. Abra a sua Bíblia, por favor, e nós vamos encontrar de que havia naqueles dias ausência de entusiasmo, pessoas que haviam perdido o prazer, a alegria de estar louvando, de estar engrandecendo, práticas comuns a todo servo de Deus, mas que estavam sendo negligenciadas por alguns exilados que, por causa do exílio, por causa do cativeiro, haviam perdido o prazer de louvar ao Senhor. Veja, por exemplo, Salmo 137, do verso 1 ao verso de número 5, veja o que está escrito na palavra de Deus. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Veja o verso de número 4. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Versículo 5, ou verso 5 diz assim, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Observe que havia falta de entusiasmo. Pessoas que haviam perdido o prazer, o fato de estarem em Babilônia, isso havia roubado de seus corações a sensibilidade, o prazer de estar cantando pelo distanciamento da sua terra natal. Isso mostra a necessidade de um despertamento. A falta de entusiasmo, já que nós vimos que o significado da palavra despertamento traz a ideia de estar entusiasmado, é um dos significados atrelados a esta expressão, a esta palavra. Mas no caso aqui percebemos de que havia falta desse entusiasmo, caracterizando, portanto, a necessidade urgente de um despertamento espiritual. A falta de entusiasmo, portanto, aponta para a realidade, a necessidade de Deus agir, de Deus intervir, trazendo este avivamento. É quando se perde o prazer de adorar, de engrandecer o nome do Senhor. Se você quer anotar, Malaquias capítulo 1, versículos de 10 a 13, embora aponte para um outro momento histórico daquela nação, mas há princípios ali que mostram, que configuram a necessidade de alguém passar ou experimentar um despertamento espiritual. Eram pessoas que se apresentavam no templo, mas sem o prazer, sem a alegria de estar adorando ao Senhor. Era a falta de alegria, de entusiasmo, quando não tinham estes que se apresentavam apenas para apresentar-se seguindo a liturgia, mas o coração não estava voltado para aquela prática, falta de interesse. Isso aponta para pessoas que precisam de um despertamento espiritual. É quando há uma negligência, por exemplo, quanto às contribuições para o andamento do trabalho.
Se você ler, por exemplo, Ageu capítulo 1, versículo de 1 a 6, vai perceber de que, obviamente, Ageu foi um dos profetas que Deus se utilizou para aqueles que haviam sido trazidos de Babilônia para restaurar o templo inicialmente e, consequentemente, deveriam restaurar a nação. Ageu vai fazer sérias advertências para um grupo de pessoas que estavam sendo desmotivados ou que estavam desmotivados para contribuir. E ele vai dizer, por exemplo, que essas pessoas priorizavam seu bem-estar físico, investindo, não é, no bem-estar de sua residência, de sua casa, enquanto o templo estava destruído, estava abandonado. E quando lemos este capítulo, Ageu capítulo 1, versículo 2 em diante, nós vamos perceber de que haviam pessoas que ainda permaneciam, não é, em seus corações com o coração endurecido quanto o trabalho, quanto às contribuições para a restauração daquela nação. E isso aponta para a necessidade de um despertamento espiritual. Já foi citado aqui as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E o fato de contribuir, isso aponta para uma vida despertada, uma vida avivada na presença do Senhor. E quando essa prática não é observada na vida dos crentes, na vida dos servos de Deus, podemos dizer com toda certeza que isso ilustra, aponta para uma necessidade urgente de um despertamento espiritual. Podemos ainda seguir nesta reflexão inicial, a título de introdução, de que, além da ausência de entusiasmo, caracterizada por essas práticas que vimos aqui, ou a ausência delas, de louvar a Deus, o prazer de estar adorando ao Senhor e contribuindo com a sua obra, podemos dizer de que o distanciamento do templo, o fato de aquelas pessoas já não terem mais o prazer e, consequentemente, impossibilidade físicas de estarem no santuário em Jerusalém, que era o símbolo da religiosidade. E, a bem da verdade, o próprio livro de Esdras, capítulo 1 e o versículo de número 2, diz que até o presente momento o santuário estava destruído, estava em ruínas, conforme a própria passagem bíblica aponta. No passado, os judeus haviam negligenciado, como já vimos, perdido o valor de estar no templo, de estar na casa do Senhor. Estavam fisicamente, mas estavam sendo negligentes, apresentando-se muitas vezes apenas para cumprir um ritual. Você pode ver isso em Malaquias capítulo 1, versículos 6 e 8, que alguns judeus incorreram nesse erro, negligenciando quanto o que é de fato importante para a vida de adoração, a essência da verdadeira adoração. Como o salmista disse, no Salmo 51, o verso de número 17, que um coração quebrantado e contrito, esse Deus não desprezará, que os sacrifícios para Deus consistem nisso. O sacrifício de animais não poderia ser dissociado desse sentimento, desta motivação, glorificar ao Senhor. E a ausência disso caracteriza também a necessidade urgente de um despertamento espiritual. Tanto é fato de que os irmãos vão perceber, ao ler as Escrituras, que Deus permitiu a destruição do templo exatamente para abater o ego de alguns judeus que se apropriavam da estrutura física, dissociando a vida religiosa da vida prática, querendo insinuar de que o fato de se apresentarem naquele lugar era o suficiente, mas que suas práticas cotidianas não tinham nada a ver com a realidade religiosa. Em Daniel capítulo 1, versículo 2, nós vamos encontrar a informação onde o próprio Deus diz que, a palavra de Deus diz que Deus entregou os utensílios da sua casa à Babilônia, ao rei Nabucodonosor. É o que diz Daniel capítulo 1, versículo 2. Mas apesar disso, no processo da restauração que Deus intencionava para aquela nação, um dos pontos principais e iniciais que nós veremos aqui foi a restauração daquele lugar. Era Deus chamando o povo novamente para a adoração, para a centralidade do culto, o lugar de encontro entre Deus e os judeus, isso na antiga aliança. Uma das primeiras ações de Deus foi restaurar aquele ambiente para que a adoração fosse restaurada, resgatando no povo o desejo de estar na casa do Senhor. Desejo que é retratado em várias passagens. E você pode se recordar, por exemplo, o Salmo 42, o verso 2 e o verso 4, que há quem diga que este salmista, ao afirmar ou declarar-se por meio de forma poética neste salmo, talvez
pela realidade do cativeiro, como dizem alguns, estava distante do templo. E ele diz, eu lembro que junto íamos à casa do Senhor, quando eu me apresentarei e estarei no santuário. Se levarmos em consideração a possibilidade dessa interpretação histórica deste Salmo 42, observe que aquele homem conservava no seu coração o desejo e ansiava estar na presença do Senhor. Me permita dizer, nós sabemos que estamos vivendo esta realidade de pandemia, de isolamento, embora algumas atividades já estão retomando a sua normalidade, posso assim dizer, quanto aos cultos presenciais, seguindo as recomendações, embora alguns grupos não estão podendo participar, como aqueles que são do grupo de risco, mas isso não pode, ainda que nós tenhamos a oportunidade e o prazer de estar sendo abençoado pela programação da Rede Brasil, tenho ouvido, não é, os pastores, principalmente o pastor vice-presidente, dizer de que isso não substitui o prazer de estar no templo, de estar no santuário. E isso não pode de maneira alguma tirar de você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a alegria de estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. Enquanto não, claro, sendo acompanhado ou acompanhando a programação da Rede Brasil, uma bênção. Mas assim que tudo isso passar, não permita que o prazer de estar na casa do Senhor seja tirado do seu coração. Uma vez que, se não há prazer de estar no santuário, na presença de Deus, isso caracteriza também a necessidade de um despertamento espiritual. A ausência do lugar da adoração, nós acabamos de ver isso, mas me permita dizer também que a ausência de moralidade na prática diária da vida dos judeus caracteriza como sendo necessário um despertamento espiritual. Já antes do exílio, Deus se utilizou de profetas para fazer menção a esta realidade. Abra sua Bíblia e veja, por exemplo, Isaías capítulo 1, versículos 2 em diante. Isso já Deus anunciava por meio do profeta Isaías, a quem o Senhor se utilizou frequentemente, também fazendo alusão ao cativeiro babilônico. Mas veja a situação moral dessa nação, e isso configurava a necessidade de um despertamento. Isaías capítulo 1, versículo 2 em diante, diz assim: ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Versículo 5, Deus ainda diz por meio do profeta: por que serias ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Observe que esse texto que acabamos de ler e outros versículos que pode ser observado neste capítulo mostra a realidade moral daquela nação. Por causa da sua desobediência, como já temos aprendido, foram levados ao cativeiro. E mesmo depois da experiência do cativeiro, algumas práticas precisavam ser corrigidas. Embora a idolatria havia sido trabalhada durante esse período de 70 anos, nós vamos ver de fato que os judeus entenderam de que o único Deus verdadeiro que deve ser adorado é o Deus de Israel, o Deus dos céus. Mas algumas atitudes e alguns comportamentos precisavam ainda ser tratados. Já que estamos estudando de forma paralela o livro de Esdras e também o livro de Neemias, se você ler, por exemplo, Neemias capítulo 1, versículo de número 3, vai mostrar que eles viviam provações no âmbito material, mas também viviam em uma cidade em ruínas, capítulo 2, versículo 17. Não havia segurança pública naquela nação, porque os muros que serviam como defesa estavam ruídos, derrubados. De igual modo, essa realidade material, a cidade destruída, sem muros, e o povo passando por privação, mostrava, consequentemente, a realidade espiritual que eles viviam. Porque havia ali, por exemplo, a injustiça social,
serão temas de lições futuras, mas somente para aqueles que estão anotando, acompanhando, pode ler, por exemplo, Neemias capítulo 5, versículo do 1 ao 5, e vai encontrar injustiças sociais, mesmo o povo passando dentro dessa realidade, ou estando, dentro desta realidade, mas alguns desses não tinham o devido respeito, a consideração pelo bem-estar alheio. Isso está no capítulo 5, versículo do 1 ao 5. A ruína da cidade ilustrava a condição moral e espiritual dela. O povo estava sendo retratado, a sua espiritualidade e a sua moralidade, exatamente pela situação material daquele lugar. Se você ler Esdras, capítulo 9, versículo 1 e 2, vai dizer de que eles haviam contraído um casamento, misto, haviam perdido a sua identidade, a orientação, a determinação que um hebreu deveria casar com alguém da sua própria nacionalidade, havia sido quebrada. Isso mostra uma quebra da comunhão, dos princípios divinos. Isso está em Esdras, capítulo 9, versículos 1 a 2. Como também tolerando até mesmo pessoas desautorizadas a usufruírem, a terem posições de importância na realidade religiosa. Você pode ler também Neemias, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Por isso, nós podemos informar e afirmar, sem sombra de dúvidas, que havia uma necessidade urgente de um avivamento ou de um despertamento espiritual. Mas uma vez que o tema da lição é despertamento espiritual, um milagre, o tópico 1 da nossa lição mostra claramente de que esse despertamento vai ocorrer, ou ele será resultado de uma ação direta de Deus na história da nação de Israel e outras nações que estão à sua volta. No tópico 1 da sua lição, você que está acompanhando com a lição em mãos, ou vai estar acompanhando por meio da tela, do visor que está diante de você, perceba que no tópico 1, o comentarista, retrata o seguinte: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Extraído de Esdras, capítulo 1, versículo 1, a informação do texto bíblico é que Deus despertou o espírito de Ciro. Observe que essa afirmação já aponta para uma das características pelas quais o despertamento espiritual é um milagre. É Deus quem age, é Deus quem intervém. É um milagre porque a causa primária desse despertamento, a sua fonte, é o próprio Deus. O livro de Esdras, capítulo 1, relata o momento histórico em que Deus passa a cumprir a promessa que ele fez. Isso por meio também do profeta Jeremias, em especial, quando lemos o capítulo 29, versículos de 10 ao 14. E como prova da sua graça, da sua bondade, do seu amor, do cuidado de Deus para com aquela nação, Deus age e comunica ao espírito de Ciro. Nós não sabemos ao certo como se deu esse despertar. Talvez por meio do conhecimento que Ciro teve das Escrituras, a quem informe, não é? Isso são fontes extra-bíblicas, não antibíblicas, mas de que Ciro poderia ter sido exposto à profecia de Isaías, em que Isaías, 200 anos antes aproximadamente, havia feito referência direta a Ciro, ao seu próprio nome, que este seria um canal, estaria a serviço de Deus. Por isso que Deus diz lá, Ciro, o meu servo, o meu ungido, pois estaria a serviço especial dele para esta ocasião. Isso aponta para a possibilidade de, por meio desta informação, pela exposição da palavra para ele, alguém disse a respeito da profecia e ele foi despertado. Nós não sabemos ao certo a dinâmica, como ocorreu isso, mas o que é claro nesse texto é que foi Deus quem agiu. Deus tomou a iniciativa para cumprimento da sua palavra, desperta o canal de Deus para que aquela profecia, a sua promessa, fosse cumprida. Que coisa maravilhosa! Deus mostra-se como sendo o soberano do universo, aquele que tem o controle nas suas mãos e ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Você pode dizer amém por isso? Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. O próprio Deus quem fez este milagre, ele toma a iniciativa. Mas observe que a própria palavra de Deus diz de que Deus fez com que Ciro fosse despertado. Aquele que foi o pivô
para a derrota do Império Babilônico. Agora está sendo um instrumento de Deus. Deus utiliza-se daquele homem. Em Tiago capítulo 1, versículo de número 17, a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo o que acontece de bom vem de Deus, é o que Tiago está dizendo. O desejo de conhecer a Deus, o desejo de buscar a sua palavra, o desejo de orar, tudo isso parte da graça manifesta de Deus, pelos mecanismos que ele se utiliza para imprimir no coração, para despertar, para mostrar ao homem, convencê-lo dessa necessidade de se voltar para Deus. A Bíblia diz que o Senhor deseja, assim como aconteceu com Ciro e assim como aconteceu com outros a quem Deus despertou, que esse despertamento seja uma realidade na vida de todo cristão, pessoas que estão à disposição do serviço do Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Paulo vai trazer uma palavra de recomendação àquele jovem obreiro, dizendo para ele que ele deveria despertar o dom de Deus que havia nele. O dom não pode estar adormecido, tem que estar vivo, tem que estar sendo efetivado, é o que Paulo está dizendo. Em Romanos capítulo 12, o versículo de número 11, a recomendação de Deus por meio do apóstolo Paulo é que nós sejamos fervorosos. Veja o que diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo de número 12 e o versículo de número 11, nós encontramos a Escritura dizendo assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Observe que esta é a recomendação da Bíblia, é o que a palavra de Deus diz. Deus desperta-nos. Efésios capítulo 5, versículo 14 mostra isso. E Romanos capítulo 13, versículo de número 11. Então, podemos afirmar, à luz do roteiro da nossa lição, apontando já inicialmente de que este milagre do despertamento espiritual se dá porque foi algo direcionado, produzido, advindo do próprio Deus. Foi Deus quem promoveu, foi Deus quem iniciou. Sempre é Deus, não é? Deus agindo, Deus buscando, Deus realizando. E isso não se foge à regra também aqui nesse despertamento espiritual. Um segundo fator importante que mostra, portanto, de que o despertamento espiritual é um milagre, não bastasse Deus ser a fonte desse despertamento, é importante dizermos aqui, lembrarmos o canal que Deus se utiliza para promover esse despertamento. Porque nada mais, nada menos, ele vai usar Ciro. Como já dissemos, 200 anos antes aproximadamente, Isaías havia profetizado que ele seria um instrumento divino para trazer liberdade, para iniciar a restauração do templo, promovendo um momento novo para aquela nação, para a nação de Israel. E é interessante notar nessa profecia, se você voltar a Isaías capítulo de número 45, versículo de número 4, é que Deus deixa escrito em sua palavra que mesmo Ciro não o conhecendo, não é? Pessoalmente, ou seja, dando a entender, indicando de que ele não seria um servo no sentido de que conhecia a Deus, havia tido sua experiência pessoal, mas este ainda assim, não o conhecendo, seria um instrumento de Deus. Isaías 45, versículo de número 4, está escrito assim: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Veja que Deus está se utilizando de Ciro, mesmo este não sendo o seu servo, não sendo um crente, usando uma expressão, não é, cotidiana, mas ainda assim Deus se utiliza. O milagre de Deus em se utilizar deste homem. Ele seria alguém usado para trazer o projeto divino à sua execução, a restauração da nação escolhida. Nós podemos lembrar com toda certeza que Deus escolhe pessoas, métodos improváveis para cumprir os seus propósitos. Deus é soberano, não é? Ele faz aquilo que ele deseja fazer e a forma como ele age causa surpresa, causa admiração. Talvez para um judeu jamais imaginaria que Deus se utilizaria de um ímpio, de uma pessoa não crente, que não o servisse como sendo um instrumento. Isso aponta de que Deus pode se utilizar de métodos variados. Deus pode, em executar suas promessas, o seu projeto, usar ferramentas que às vezes para algumas pessoas são até desprezadas.
mas a palavra de Deus nos aponta de que o despertamento espiritual se deu também pela instrumentalidade de Deus na vida desse monarca. Deus é grandioso. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29, afirma de que o que Deus faz vai além da compreensão humana, a ponto de dizer, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. É o que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao versículo de número 29. Você lembra que um dos momentos difíceis da nação de Israel, quando o ímpio rei chamado Acabe estava à frente daquela nação, Deus levanta Elias para trazer um despertamento, para confrontar o pecado dos israelitas. Ora, uma nação que estava afastada, vamos dizer, de forma generalizada, Deus se utiliza de um único homem. E observe quem é este homem. Até então, ninguém o conhecia. A sua apresentação não há. Ele não é citado, por exemplo, sendo filho de alguém, apenas diz Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. E se você for analisar em um mapa, você tem uma Bíblia, vai perceber que em mapas antigos, por exemplo, essa cidade, Tisbe ou Tisbé, como diz outras versões, nem no mapa aparecia, era um vilarejo pequeno, sem expressividade. Mas passa a ser conhecido porque Deus se utiliza um homem daquela região. Elias, um homem simples, sem apresentação prévia. Não se é dito, não é, quem são seus pais, qual a sua genealogia, qual a sua origem familiar, mas apenas apresenta ele como sendo alguém, instrumento de Deus, para despertar, para trazer um grande despertamento também em seus dias. Foi o Senhor quem fez, e isso por meio da instrumentalidade que ele quis assim executar. Da mesma forma como ele levantou Nabucodonosor para punir a nação de Israel, ele agora levanta Ciro como sendo um instrumento inicial para o cumprimento de uma promessa. É o que a Bíblia diz, Deus controla as nações, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo de número 6. E a Bíblia diz em Provérbios 21:1, de que Deus tem o controle do coração do rei, e ele coloca esse coração para a direção que ele quiser. Claro que quando nós dizemos isto, nós não estamos dizendo que Deus age arbitrariamente, porque seria um erro. O próprio comentarista, você pode já observar na sua lição, no tópico 2, quando ele fala sobre as finalidades do despertamento, quando ele trata do aspecto físico, a restauração nacional de Israel, isso está no tópico 2, o ponto 1, quando é destacado, você pode estar visualizando aí, a restauração nacional de Israel. E quando nós seguimos a leitura desse texto, veja comigo, por favor, e acompanhe de forma interativa a leitura desse tópico. Tópico 2, ponto 1, a restauração nacional de Israel, o comentarista diz o seguinte: Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes de ele existir. Está Isaías 44, versículo 28, também capítulo 45, de 1 a 6. Mas se você pular para o ponto 2, a restauração espiritual de Israel, há uma informação aqui que ela é importantíssima e ela é crucial para nós entendermos aqui, para não incorrermos, não é, num determinismo fatalista, achando que Deus determina arbitrariamente contra a vontade do ser humano. Não é assim que Deus trabalha. Deus é soberano, mas dentro da sua soberania, ele estabeleceu critérios para que esta soberania seja executada. No tópico 2, ponto 2, quando fala sobre a restauração espiritual de Israel, veja o que o pastor Eurico Bergsten, em seu comentário sobre esse assunto, ele diz: Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação
divina. Por isso, nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. E estão aí duas passagens que podem corroborar esse pensamento. Mas ele ainda continua dizendo: durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônios, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus: não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Observe, portanto, que o comentarista deixa claro aqui de que a soberania de Deus não é fatalista, não é? A ponto de alguns afirmarem que todos os detalhes são pré-determinados por Deus, independente que alguém queira ou não, vai acontecer, e isso passando por cima até mesmo daquilo que Deus estabeleceu, que é o direito de escolha, o livre-arbítrio, como o próprio pastor Eurico Bergsten aqui cita. A soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. É importante fazer esse destaque para não trocarmos, não é? E entendermos equivocadamente a dinâmica de Deus com relação ao seu projeto. Poderíamos ainda dizer de que não bastasse a fonte desse despertamento ser o próprio Deus, e isso mostra de que o despertamento é um milagre. Segundo, o canal que ele usa. Terceiro, poderíamos dizer a finalidade, conforme já vimos aqui no tópico 2, que era para cumprir o propósito. Eu acho maravilhoso porque a leitura de Esdras capítulo 1, retomando novamente o versículo 1, quando diz o texto sagrado: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Veja que já de início o escritor está dizendo, está mostrando de que esse despertar se deu como propósito, como finalidade, cumprir uma palavra dita por Deus. E nós poderíamos aqui destacar duas características desta profecia. De acordo com Jeremias 29, versículo 10, primeiro que o cativeiro teria o período de 70 anos. Não seria nem 69, nem 71, seria precisos 70 anos. Isso está em Jeremias, capítulo de número 29, veja o que está escrito na palavra de Deus, e o versículo de número 10. Nós encontramos o profeta dizendo, em sua expressão, na instrumentalidade de Deus, diz assim, Jeremias 29, versículo 10, porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Veja que Deus está dizendo, eu vou agir, eu vou visitar. E a visita aqui diz respeito a uma ação especial. É algo que tem um propósito, tem uma finalidade. Mas se você abrir agora Jeremias capítulo 51, versículo de número 11, veja que informação interessante. Jeremias também havia anunciado, Deus havia colocado em seu coração uma palavra, Isaías 51, ou seja, Jeremias, 51, versículo 11, fazendo alusão a Esdras 1, veja o que está escrito nesse texto. Alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para a destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Veja que coisa maravilhosa, né? Então, quando Esdras 1:1 diz que Deus despertou, trouxe essa mudança, trouxe essa renovação para cumprir o que disse o profeta Jeremias, podemos entender nessas duas perspectivas, tanto quanto ao limite, ao final, ao desfecho do cativeiro, como também ao despertar Ciro como sendo o seu instrumento, para cumprir os seus propósitos. Assim nós podemos entender perfeitamente que o avivamento é o resultado das promessas divinas, que Deus, pela sua onipotência, sobre a sua onisciência, conforme a própria Bíblia diz, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 11, o versículo de número 12. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Hebreus capítulo 10, versículo de número 23. Eu aproveito para lhe lembrar, ora, por certo você também tem sido alvo das promessas de Deus. Quais foram as promessas que Deus lhe fez?
O que foi que Deus disse a seu respeito, a respeito da sua família, a respeito da sua saúde, a respeito do seu futuro, seja emocional, seja profissional? Quais foram as promessas que Deus lhe fez? Todas elas estão debaixo da soberania e nós obedecemos à sua condicionalidade, porque há promessas que são condicionais. Deus garante o cumprimento cabal, completo, total das promessas que Ele fez. Mas eu quero lhe dizer que é uma promessa que supera todas estas. Todas estas são bênçãos de Deus para nós. Mas há uma promessa maior, que é a promessa de um dia estarmos no céu, para toda a eternidade, ao lado do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma como Ele é fiel para cumprir as promessas no âmbito terreno, físico, material, assim como aconteceu com a nação de Israel, isso pode também acontecer com você, mas, sobretudo, a promessa espiritual, maior de todas, que é um dia ver o Senhor como Ele é. Você confirma de que Ele é fiel? Então glorifique a Deus, porque Ele é poderoso para cumprir a palavra que disse ao seu respeito. É por isso que nós não podemos desanimar. Em meio às situações as mais diversas, nós precisamos viver dentro dessa perspectiva. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Mas seguindo a temática sobre despertamento espiritual, um milagre, acompanhando o que diz a palavra do Senhor e o roteiro da nossa lição. Para ganharmos tempo, nós percebemos de que a fidelidade de Deus é destacada pelo comentarista no tópico de número 3, dizendo ele, afirmando ele por meio do tópico 3 da lição, que Deus cumpre com as suas promessas. A fidelidade de Deus em suas promessas. Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. E você pode ler com calma esse texto, muito belo, Jeremias 27, versículo 22, onde trata também da visita de Deus para trazer à tona, a lume, o cumprimento desta promessa. Deus renova suas promessas, suas bênçãos, e isso faz com maestria, é o que o comentarista também aqui destaca. E Deus renova a fé dos abatidos, daqueles que estão desmotivados. E é interessante notar de que quando esse cumprimento ocorre, isso causa uma emoção tão grande, que se você abrir no Salmo 126, veja o que diz, por favor, Salmo 126, que quando os que regressaram do cativeiro viram, não é, a promessa se cumprindo, veja o que diz o Salmo 126, o verso de número 1 e o verso de número 2. Verso 1 e 2 do Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro, quem foi que trouxe? O Senhor. Veja que foi Ele quem agiu, não é? Ainda que o canal foi humano, mas a fonte é divina. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Glória seja dada ao nome do Senhor. Imaginemos aqueles que viviam dentro da realidade de Babilônia, uma cidade intransponível, inabalável, conhecida como uma das 7 maravilhas que ali existia, uma referência de algo que não poderia ser vencido. Talvez quem habitasse ali, aqueles que viveram durante esse período, ou os que nasceram durante esse período, vendo aquelas muralhas, gigantescas, e diante das promessas, diante daquilo que Deus tinha dito, talvez ouvindo os mais velhos, dizendo assim: Deus vai tirar a gente daqui. Haverá um momento em que Deus cumprirá o seu propósito. Talvez os mais novos, ou aqueles com menos experiência, olhando ao seu redor e dizendo: como pode? Não tem como nós sairmos daqui. Não há possibilidade de isso acontecer. Mas, quando chega o momento de Deus, não precisou eles guerrearem, porque Deus se utilizou de uma outra nação para dar-lhe livramento, e as portas da cidade de Babilônia se abrem, e eles vão saindo autorizados, com todo o investimento necessário, autorizado pelo rei, autorizado pelas lideranças daquela nação, para que voltem para Jerusalém e restaurem a cidade. Que coisa maravilhosa! Isso retrata a alegria no coração desses judeus, conforme diz: a nossa boca se encheu de riso. Glórias a Deus. Você crer também que essa alegria você sentirá do cumprimento da promessa?
ainda que você não veja a possibilidade, ainda que você não veja nem vento nem chuva, mas como disse o profeta, vai acontecer. Deus vai abençoar. Deus vai cumprir a palavra que disse ao seu respeito. Se você e eu continuarmos firmes no centro da vontade do Senhor, assim como esses que regressaram para Jerusalém, desfrutaram do momento de alegria, do cumprimento, Deus também vai conceder essa oportunidade para você. Reprime a voz de choro nesta manhã. Entenda que Deus está trabalhando em seu benefício. Esse choro vai ser substituído por alegria. Haverá alegria dentro da tua família. Haverá alegria dentro do teu lar, no meio dos familiares, no trabalho, aonde há necessidade de Deus cumprir com a sua palavra. Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Para concluirmos, observe que o tópico 4, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Isso aponta para o resultado prático desse despertamento. Uma vez que Deus estabeleceu a sua palavra, deu a sua ordem, diz a palavra de Deus que isso passou a ser algo determinante, um divisor de águas. Ciro obedece à palavra de Deus, ele reconhece Deus sendo Deus dos céus, alguém que deve ser honrado, alguém que deve ser respeitado, e a Bíblia diz, consequentemente, que os que foram despertados igualmente por Deus, Esdras capítulo 1, versículo 5, também obedeceram a determinação, voltaram para Jerusalém para iniciar o processo de restauração. Lá, vivendo, também foram confrontados com a necessidade de viverem a vida prática da obediência. Você pode ler Neemias capítulo 12, versículo 44 e 47, ainda que isso também será um tema de uma lição posterior que veremos, Deus assim permitindo, mas para título de introdução você pode estar anotando também conforme está aí na sua lição. No ponto 1, o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava, mostrando aí a referência, Neemias 12, 44 e 47, mostrando a obediência. No ponto 2, o ponto seguinte, que está aí em tela, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra do Senhor. E uma vez que um dos textos utilizados sobre este momento histórico do despertamento como um milagre de Deus, Neemias também é um exemplo para todos nós, porque ele tomou passos sucessivos, sendo este também um instrumento, um canal de Deus para produzir ou para despertar em outros o desejo de servir a Deus igualmente com fervor. Ele ora por esse despertamento e pela restauração. Isso está em Neemias capítulo 1, versículos 4 a 11. Ele jejua igualmente, ora e jejua. Capítulo 1, versículo de número 4, diz que ele intensamente, com esse propósito espiritual. Veja que passos importantes para que o despertamento fosse executado. Oração, jejum. A Bíblia diz que ele confiou em Deus, uma vez que Deus tinha dado início, ele crê que Deus ele é poderoso para executar. E ele se prontifica a ir a Jerusalém, porque todo despertamento, todo avivamento, todo aquele que quer ser um canal de Deus, não pode experimentar de um despertamento espiritual de braços cruzados, não é? Ele sai do conforto palaciano, sendo copeiro do rei, estando em Suzã, na fortaleza, e diz a palavra de Deus pedindo autorização para voltar ou ir para Jerusalém, para trazer a restauração, ser um influenciador e um canal para restaurar, trazendo, portanto, Deus para aquele povo momentos de renovação, de despertamento espiritual, de restauração física, moral e espiritual. É isso que Deus tem reservado para os seus servos. Neemias, igualmente, foi um instrumento de Deus para produzir Deus um avivamento naquele momento tão importante para a nação de Israel. Assim como ele, você e eu também podemos ser um canal de Deus para trazer um despertamento e a promessa de Deus se cumprir também em nossas vidas. Seja um Neemias, seja um instrumento do Senhor, aonde você estiver, para que o nome de Deus em sua vida seja glorificado. Que Deus abençoe, agradecemos a Deus e ao nosso pastor presidente, também o nosso superintendente, pela oportunidade. Deus abençoe. Glória a Jesus. Queridos irmãos, louvamos a Deus pela boa palavra
que ouvimos nesta manhã e aprendemos que é justamente no momento de crise que Deus sempre intervém, trazendo um despertamento espiritual. Você pode ser desse despertamento o agente ativo ou o agente passivo. O agente ativo é quando você já está despertado e vai ser um instrumento, como disse aqui o presbítero irmão Jonathan, você vai ser o agente através do qual Deus vai despertar outras pessoas. E o agente passivo é aquele que no momento da crise está desanimado, está triste, não sabe para onde vai, mas eu quero dizer a você que Deus tem o controle da história e pode ter certeza de uma coisa, é no momento de crise que o milagre se manifesta, aqui o milagre aparece. Você pode dar uma glória a Deus aí na sua casa neste momento? Queridos irmãos, nós queremos, em nome de nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e em nome de nosso pastor presidente, agradecer a todos os irmãos, todos os amigos não evangélicos, sejam do nosso estado ou dos estados da nossa federação ou até em outros países, né? Sim, porque a Rede Brasil tem alcançado diversos países por este momento tão maravilhoso de juntos podermos sentar e aprender a palavra de Deus, né? Não desligue, né, a sua TV ou não saia de sua rede social, que a programação da Rede Brasil continua durante todo este domingo como instrumento de bênçãos e despertamento espiritual para a tua vida. E divulgue, né, o Escola Bíblica no Lar, né, está aqui todos os domingos, estaremos juntos, temos alguns grupos que estão ainda dentro dos grupos de restrições, né, atendendo às orientações, né, que estão sendo dadas pelas autoridades, mas você não vai deixar de estar aprendendo a palavra na sua casa. Sim, nosso pastor teve a preocupação e tem a preocupação de que a palavra, que o ensino, um bom ensino da palavra de Deus, da escola bíblica dominical, possa alcançar para os irmãos que não podem estar fisicamente, né, mas possam ser alcançados através desta grande rede que tem sido uma bênção de Deus para a vida de todos nós, a Rede Brasil de Comunicação. Queridos irmãos, nesse momento vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem nos concedido nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por esta oportunidade tão maravilhosa que nos concedeste de podermos nesta manhã, neste culto matutino, primeiro dia da semana, iniciarmos, Senhor, adorando a Ti. Iniciarmos, Senhor, aprendendo a Tua palavra. Ó Deus, quanto nós amamos a Tua lei, Senhor, os mandamentos, Senhor, para a nossa vida diariamente. Ó Deus, nós queremos neste momento, Senhor, pedir a Tua bênção, ó Deus, que esta palavra, Pai, ministrada nesta manhã, possa encontrar guarida nos corações de cada um de nós e possamos, Senhor, colocar em prática, ó Pai, aquilo que Tu tens falado aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Porque a Tua vontade, a Tua soberana vontade, Senhor, não anula o nosso livre-arbítrio, Senhor. Sim, o Teu desejo é manifestar, o Teu desejo é despertar, o Teu desejo é avivar, Senhor. Ó Pai, mas cabe a nós, Senhor, decidirmos se queremos ou não este avivamento para as nossas vidas. E o nosso desejo nesta manhã de todos que estão nos acompanhando, Senhor, é dizer sim a Ti, Senhor. Nós queremos sim este despertamento diário para as nossas vidas. Abençoa a nossa nação brasileira, Senhor. Tem misericórdia, Deus. As autoridades constituídas continua dando orientação, Senhor, a todos que estão enfermos, seja por Covid-19 ou doenças pré-existentes, ó Senhor, estende as Tuas mãos, Senhor, intervém para a glória e louvor do Teu nome. A todos, Senhor, que perderam seus empregos durante esta pandemia,
a este empresário que não pôde mais abrir as suas portas, ó Deus, tem misericórdia, Tu és o Deus que supre as necessidades e nesta manhã nós cremos em um milagre, ó Deus, nós cremos que Tu has de restaurar, não só espiritualmente, quando nós aprendemos aqui, Senhor, mas, Senhor, Tu has de restaurar também, Senhor, materialmente esta nação que foi afetada por esta pandemia, ó Deus. O povo voltou para restaurar o templo, voltou para restaurar os muros, mas também, Senhor, Tu providenciaste as condições necessárias para isso, ó Deus. Continua estendendo as Tuas mãos, continua abençoando a Rede Brasil de Comunicação, este canal de bênção, Senhor, ao pastor da igreja, ao nosso pastor, a toda a diretoria, a todo o ministério, os Teus filhos, Senhor, que estão nos acompanhando neste momento, Senhor. Ó Pai, os dirigentes de escola, as direções de EBDs, professores, alunos, Senhor, continua abençoando, nos ajudando nesta manhã. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe.